Eu estou de rosa hoje, né? E é um mês de conscientização ao câncer de mama, gente, que pode ocorrer em mulheres e raramente em homens, tá? Tratamento depende da fase do câncer e pode envolver quimioterapia, radioterapia e até cirurgia. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema, hoje eu estou recebendo a nossa mastologista, a doutora Débora Cavalcante, que já está aqui, toda maravilhosa, para a gente bater um papo, viu, minha gente, sobre isso que é muito importante. Câncer não se brinca, tá? Então, se cuidem, né? Comecem logo a se cuidar, se tratar, ir no médico, fazer teus exames. Não vai deixar, eu tô sentindo aqui um negocinho, aí vai lá, não. Vai antes de sentir, porque é o bom mesmo a gente saber tudo quando tá no iniciozinho pra gente poder tratar e se curar, tá bom? Doutora Débora, tudo bem? Seja bem-vinda. Mais uma vez, a gente tá aqui para falar sobre Outubro Rosa, câncer de mama. A gente sempre está aqui batendo na tecla para que as pessoas possam estar se cuidando, né, doutora? E aí eu queria saber o seguinte, doutora, o que é que a gente sente? Quais são os sintomas? O que é que uma pessoa, ela sente alguma coisa, uma dor, algum incômodo, algum caroço? O que é que ela sente? Qual o primeiro sinal? Bom dia a todos, bom dia Marília, bom dia seus telespectadores. Na realidade, o câncer de mama é uma doença meio que silenciosa. Quando a mulher vem sentir o nódulo, quando vem palpar alguma coisa, normalmente, eu digo normalmente porque às vezes ele pode ser uma lesão bem superficial e ser pequenininha e ser palpada. Mas normalmente quando vem a ser palpada, ela não é uma lesão tão inicial. Daí a importância da realização da mamografia, mesmo que não esteja sentindo nada, independente de qualquer coisa, a partir dos 40 anos, de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira e Mundial de Mastologia, após 40 anos, toda mulher deve fazer anualmente a sua mamografia. E não necessariamente nesse mês de outubro, né? Exatamente. Pode escolher um mês do ano, pode ser até o mês do seu aniversário e fazer sempre naquele mês e não deixar de procurar o médico. Porque, Marília, muitas vezes as pacientes fazem a mamografia, elas mesmas leem, hoje em dia a gente tem a facilidade do Google, né? É verdade. Interpretam do jeito delas e às vezes pode acontecer um equívoco, como já aconteceu com algumas pacientes, e a pessoa ter uma lesão ali, uma lesão maligna e não se tratar a tempo. Exatamente. Existem vários tipos de câncer de mama ou não? Sim, nós temos vários tipos de câncer de mama, sendo que o mais comum, o mais frequente é o carcinoma ductal. Certo. Ele pode ser tanto o ductal infiltrante como o ductal in situ, ou seja, quando ele está dentro da célula, a gente chama de in situ. Certo. E é esse que a gente quer diagnosticar nas pacientes, que muitas vezes o tratamento pode ser simplesmente a retirada da lesão. Muito bem, doutora, eu queria te perguntar uma coisa. É verdade que o uso do anticoncepcional, ele pode, aumentar o risco da pessoa ter o câncer de mama ou não? Isso é mito? Olha, o uso de anticoncepcional, ele deve ser prescrito por médico, pelo ginecologista da paciente, porque ele vai saber o anticoncepcional mais adequado para cada uma. É óbvio que uma paciente que tem um fator familiar, por exemplo, se ela teve uma mãe que teve câncer de mama antes dos 50 anos e ela for usar um anticoncepcional à base de estrogênio, aumenta o risco. Mas isso é uma coisa que tem que ser pesada com o médico ginecologista, o risco-benefício. Eu acho que a maternidade desejada não é o certo. A gente sabe que nós, como médicos, nós somos contra o aborto, então a pessoa tem que se prevenir adequadamente para depois não cometer um crime. É verdade. Vamos deixar aqui o telefone de contato, tá aí, minha gente, vou deixar na telinha para que vocês possam tirar dúvidas. Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem para fazer a partir de agora, tá? No nosso WhatsApp. Pode mandar áudio, se vocês preferirem, ou mandar por mensagem mesmo, tá? Doutora, a questão dos exames. A gente sabe que o exame, ele da mamografia, né, tem que ser feito a partir de uma certa idade. Que idade seria essa? A mamografia, ela deve ser feita a partir dos 40 anos, anualmente, como eu tenho falado. Agora, casos de mulheres que tiveram mãe ou irmã com câncer de mama antes dos 50, o ideal é que essa mamografia seja iniciada 10 anos antes da idade que aquela parente de primeiro grau teve o câncer. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. É possível a gente sentir alguma coisa, fazer o autoexame, né? E de repente não sentir nada, na verdade, não sentir nada. Faz lá o autoexame, não estou sentindo nada, não tem nada aqui diferente. E a pessoa tá com câncer. A gente não descobrir, porque às vezes a gente não sabe como é que é,
Às vezes a gente acha que é um nódulozinho, mas deve ser, isso deve ser porque eu tô perto de menstruar, então deve estar com um nódulozinho, às vezes deixa para lá. É possível a gente não identificar, não conseguir identificar esse Com certeza, com certeza. Um câncer de mama na fase inicial, ele pode muito também não ser palpado nem por um melhor especialista. Por quê? Quando ele é muito pequeno, dependendo do tamanho da mama, fica difícil essa palpação. Então, a importância do autoexame não é para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O autoexame ele tem a sua importância para que a mulher tenha uma consciência corporal, conheça as suas mamas e se detectar qualquer coisa diferente, realmente procure o médico. Agora, o único exame que a gente tem para rastreamento do câncer de mama é a mamografia. Certo. Uma pessoa que, digamos que, a gente quando vai fazer exame, a gente sempre vai no médico, o médico pergunta, você tem alguém que teve câncer, algum caso de câncer na família, enfim. Sempre tem essas perguntas, né? Mas aí, por exemplo, uma pessoa que teve câncer na família, o bom seria a gente também fazer um exame para saber se a gente pode vir a ter, se é genético, não, doutora? Bom, os testes genéticos, eles estão indicados nas mulheres que tiveram parentes de primeiro grau, né? Com câncer de mama abaixo dos 50 anos. Certo. Porque tem uma chance de ter um fator genético. Agora, claro que é um exame de alto custo e como o câncer genético não é menos comum do que o câncer esporádico, então a gente prioriza fazer a mamografia e fazer os outros exames complementares quando necessário. Agora, realmente, o teste genético é um exame importante, mas não está acessível para todos ainda. Certo, que pena, né? Poxa, olha, vamos deixar logo o pessoal já fazer as perguntas? Vamos abrir aí, por favor? Bora lá, na telinha aqui. Bom dia, me chamo Gleide de Caporã, tenho uma filha de 15 anos, ela sente muita dor e um peso no peito. O que deve se fazer? Essa dor, esse peso no peito, será que ela não está com a mama um pouco grande para a idade, 15 anos? É complicado a gente falar assim na TV, né? Mas o importante é que procure fazer a consulta com o médico, procurar o médico, se ela for usuária do SUS, procurar o médico da unidade de saúde da família, que se for necessário ele deverá encaminhar para atenção especializada. Agora, eu gostaria de lembrar a todas as que estão nos assistindo da importância do uso do sutiã, Marília. Muitas vezes, as mulheres usam sutiã inadequado. Sim. E esse sutiã provoca até dor na mama. Então, é muito importante que quando a gente vai comprar sutiã, a gente compre de acordo com o tamanho das nossas mamas e observando a largura do tórax. Isso. Então, muitas vezes as pessoas têm as mamas volumosas, querem modelar a mama e utilizam sutiã do tamanho menor. Isso aí muitas vezes leva a dor. E também a dor acomete aquelas mulheres que têm a mama grande, ela fica pêndula, ela pesa e não utilizam sutiã nenhum. Isso vai vir a ter dor. Então é muito importante que se observe também essa questão do uso adequado, do sutiã adequado. É verdade. Às vezes a pessoa quer comprar um sutiã, gente, às vezes pequeno demais ou apertado. Tem até uns vídeos que mostram que você não pode estar usando sutiã, que se ele estiver subindo muito, ficar lá em cima, esse sutiã já não serve para você. Ele tem que ficar retinho, tudo organizado, tudo bonitinho. Falando em sutiã, né, antes da gente chamar a próxima pergunta, doutora, a questão do silicone. Muita gente que usa silicone. Por exemplo, tem muitas mulheres que botam as próteses, enfim. Elas correm mais risco de ter um câncer de mama? Ou se elas tiverem o câncer, como identificar se ela está com a prótese? Olha, o implante de silicone ele não vai levar ao câncer de mama. O implante de silicone não dificulta a detecção do câncer. Por quê? Na hora da mamografia, o técnico ou a técnica de mamografia vai fazer uma manobra onde vai tirar aquela... Na imagem não vai aparecer o implante e também com a mamografia não vai... como é que eu posso dizer? Não vai danificar o implante. Então, a mamografia ela é feita na compressão adequada de acordo com cada mama. Então, um bom técnico feito num bom aparelho não vai ter problema nenhum com relação ao implante e o diagnóstico vai ser dado. Maravilha. Bora lá, solta a pergunta aí, Dudinha. Próxima pergunta. Bom dia, hoje eu estou com uma amiga com câncer e não conseguiu uma consulta para fazer a cirurgia. Ela fez uns exames para fazer a cirurgia, aí deu esses nódulos no fígado. Tem a possibilidade de ser maligno? Tá complicado saber, né? Porque se você não está vendo o exame... E aí, doutora, tem como saber alguma coisa assim? Olha, o ideal é que essa pessoa procure o médico assistente. Se ela tem um diagnóstico de câncer,
é porque já foi vista por algum médico especialista. Então é importante que retorne, porque nós sabemos que o câncer hoje em dia, o câncer de mama, mesmo aqueles que são diagnosticados mais tardiamente, eles têm um controle, a gente consegue controlar. Então se torna uma doença crônica. A paciente com câncer de mama hoje é uma paciente considerada uma paciente com doença crônica quando a gente não consegue diagnosticar e tratar no seu estadiamento inicial. Criança, ela pode vir a ter um câncer de mama? Uma criança, assim, adolescente? É muito raro. A paciente mais nova que eu tive, que eu tratei, ela tinha 18 anos. 18 anos. 18 Já era anos. Nem era, né? E a mais velha, 103. 103. 103 anos, Marília. Você imagine 103. a responsabilidade de operar uma pessoa com 103 anos. É verdade, meu Deus. Mas deu tudo certo, graças a Deus ela está bem. Ela tá bem. Que bom, viu? Que graças a Deus. Gente, 103 anos. Será que eu chego a 100, pelo menos? Vamos Será passar. Chegar a 90, se a gente se cuidar, Marília, se a gente se cuidar, a gente passa. Vai, né? Vamos embora. Mais uma pergunta aqui na telinha. Vamos lá. Bom dia, minha mãe teve câncer de mama aos 76 anos. Eu tive aos 59 anos. Minha filha está no climatério. Ela pode fazer reposição hormonal? E aí, doutor? E aí, como mais uma vez, assim, a gente orienta que a sua filha procure o ginecologista para, junto com ele, precisa analisar que tipo de câncer teve a mãe, que tipo de câncer teve a avó, mas principalmente a mãe, e conversar com o ginecologista e com o mastologista para saber a indicação de reposição, saber até que ponto é necessária essa reposição. Então, uma coisa muito individualizada que a gente não pode generalizar aqui. Falando em reposição, a reposição hormonal, ela aumenta as chances da pessoa ter um câncer? Olha, depende. Como eu disse a você, se a paciente teve uma mãe ou irmã, parente de primeiro grau, que teve câncer de mama antes dos 50, tem que se ponderar bem e saber qual tipo de medicação vai ser utilizada. Tem que ser estudado cada caso, porque muitas vezes a mulher passa pelo climatério sem ter aqueles calores, aqueles fogachos que chama. Então dá para ela passar tranquila, sem fazer a reposição hormonal. Mas, se não, tem que pesar bastante o risco-benefício, né? Porque também a gente não pode condenar uma pessoa a ficar com aqueles calores, os fogachos, insônia, ganho de peso, dá muitas assim, efeitos indesejados, né? Muitos sintomas indesejados, o climatério. É verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora. Eu queria saber se, caso a pessoa que bebe muito, a gente sabe que, né, a gente sempre bate na tecla aqui também de pessoas que bebem, que fumam, né, que usam tabagismo, enfim. A gente sabe que faz mal para a nossa saúde, né? Isso é fato. Mas é uma pessoa que bebe muito, né, fuma, enfim, pode correr o risco de vir a ter esse câncer, desenvolver o câncer de mama? Sim, há estudos que comprovam que a ingesta excessiva de álcool, e assim como o tabagismo, elevam as chances de ter câncer de mama. Assim como vários outros cânceres, né? Estamos no Outubro Rosa, mas não custa nada a gente lembrar que o câncer de bexiga também está relacionado ao fumo, ao tabagismo, o câncer de pulmão também, como todo mundo já sabe. Câncer de estômago, muito relacionado à ingesta excessiva de álcool, câncer de pâncreas e por aí vai. Então, tudo em excesso é prejudicial à nossa saúde. É verdade. Bora lá, tem mais perguntas aqui na tela. Solta aí. Bom dia, já escutei médico falar que a mamografia, por causa do laser, pode causar câncer de mama. Isso é verdade? Gente, se é uma coisa que é para detectar, e aí, doutora? Olha, é o seguinte, a mamografia, isso é um mito e assim até, como a gente pode falar que se usa o termo hoje em dia, que eu nem gosto muito de fake news. Sim. Porque a mamografia, o mamógrafo é um aparelho que normalmente ele é analisado, ele é validado pelas agências de regulação da saúde. Tem equipamentos que fazem com que essa radiação fique restrita ao local onde está sendo a mamografia e a paciente pode fazer tranquilamente a mamografia, desde que seja em locais que sejam validados e certificados pela agência reguladora de saúde. Aqui, a gente não admite mais, hoje em dia, a pessoa se submeter a qualquer tratamento que não tenha um local que não tenha certificação. Então, é muito importante que a pessoa se certifique.
se nesse local onde vai fazer a mamografia é um local validado, certificado pela Agência Reguladora de Saúde do nosso estado. Maravilha. A Anvisa, no caso. É verdade. Deixa eu te perguntar outra coisa. A questão da equipe multiprofissional, né? Que eu acho que é muito importante para um momento desse, né? Que a pessoa está passando. Você acha que é importante também para o tratamento você ter uma equipe multiprofissional que trata, que cuide de você, cada um ali, né, cuidando de uma área, não sei como é que é, eu nunca tive, graças a Deus, nem quero ter, mas como é que é essa questão dos multiprofissionais? Olha, é muito importante que a paciente tenha uma assistência realmente multiprofissional e até multidisciplinar, porque nós sabemos que no tratamento do câncer de mama está envolvido o cirurgião, muitas vezes o radioterapeuta, o oncologista clínico também. São 3 especialidades que tratam do câncer de mama. Certo. Mas aí a gente precisa muito do apoio do psicólogo, apoio de nutricionista também, porque as pacientes durante a quimioterapia, muitas vezes, apesar das medicações estarem cada vez mais seletivas, né, não dão, mas ainda continuam as pacientes sentindo enjoos, então tem edema por conta do uso dos corticoides. Então é muito importante também o apoio da nutricionista, de fisioterapeuta, porque muitas vezes as pacientes podem ter medo, até dificuldade mesmo de mexer o braço. Quando ela é feita a linfadenectomia, elas ficam com ouve mais a vizinha muitas vezes do que o médico. Então é muito importante esse recado, que confie no seu médico, siga as recomendações do seu médico, que é o mais importante. Claro que o apoio da família é fundamental. Para mim, eu sempre quando tem uma paciente com câncer de mama que chega para a gente, que vem com o marido, eu já chamo ele para responsabilidade. Porque é fundamental esse apoio da família, claro, dos filhos, dos irmãos, mas do marido é fundamental. É verdade. Porque é aquela segurança maior, né? Exatamente. É verdade, gente. Quantos maridos, né, maravilhosos, né, tem por aí. E tem tantos maridos que são, olha, só Jesus a misericórdia, que desse aí a gente nem queria ter, né, que chega numa doença dessa e, ó, pega o beco, em vez de estar ali, né, junto, passando por aquela dificuldade. Porque quando a gente casa, né, a gente tem que passar por todas as coisas. A gente não prometeu uma ali, né? Prometeu a Deus, né, que a gente ia estar na doença, na saúde, em todos os momentos das nossas vidas, juntos. Então, por que nessa hora que a gente mais precisa, a pessoa faz isso? Vai embora, não é verdade? Tem muita gente assim, mas também tem muitos homens maravilhosos, maridos excelentes, que estão ali, né, passando junto com a esposa, sabe? E dando suporte. Aí a pessoa se sente mais segura, né? Para tudo isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem cura? A gente sabe que, dependendo do início, né, doutora? Exatamente. Dependendo da fase em que é diagnosticado o câncer de mama e o seu tipo histológico também, a chance de cura é muito alta. Então é importante que ele seja diagnosticado numa fase inicial e que tenha um tratamento adequado. Porque a gente sabe, né, que muitas vezes as pacientes ficam, muitas vezes por medo, guarda o exame na gaveta e fica pensando o que vai fazer da vida. Daí a grande importância nossa do médico e da equipe de saúde multiprofissional, lembrar a paciente que ela precisa começar. Passou, fica triste, fica sim, é para ficar triste, que ninguém é para ficar feliz, porque tem um diagnóstico de câncer, mas é importante que saia de trás da cortina e comece o tratamento. Mas às vezes a culpa não é só da paciente, o tratamento tardio. A gente sabe que é um jogo assim, ainda não é aquela organização, o nosso sistema ainda não está organizado a modo de cumprir a lei de que uma mulher com 60 dias após o diagnóstico, ela deve ser iniciado o seu tratamento. É verdade. Infelizmente, vários fatores que a gente não tem como enumerar aqui, eu na realidade não tenho nada oficial para dizer, que as pacientes não começam o tratamento a tempo. Umas conseguem, minha amiga trabalha não sei onde, conseguiu minha vaga. Então isso é uma coisa que não é justo, não é? Então muitas vezes eu gosto de dizer às pacientes que, claro, que se elas estão sentindo dificuldade de ter acesso à saúde, procurem a Secretaria de Saúde. Com certeza o secretário está lá sentado no gabinete, ele não sabe da metade do que acontece. Então é importante ter uma ouvidoria para isso. E também tem Ministério Público para ajudar. A pessoa não deve ficar esperando um dia, não. Viu que demorou, correr atrás, que é a sua saúde que está em jogo. Em primeiro lugar, a sua saúde, é isso aí. Doutora, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Volte mais vezes para a gente debater outros assuntos também, que não seja só o câncer de mama, né? Tá bom? Muito obrigada, Marília. Eu queria que as pessoas que estão nos assistindo assumam um compromisso
de lembrar a sua vizinha, lembrar a sua irmã, lembrar a sua melhor amiga ou a todos os amigos que não deixem de fazer o rastreamento para o câncer de mama, que é o exame de mamografia após os 40 anos anualmente, porque é isso aí que salva vidas. Muito obrigada, Marília. Mais uma vez, obrigada ao Sistema Arapuã pelo convite. Obrigada a você. Olha, a gente vai um pequeno intervalo.